Obrigada pela presença, que tenhamos a luz divina, como a Célia falou, né? A luz de Jesus, que possamos estar aqui todos numa harmonia única, juntos, num pensamento de carinho, de amor, de compreensão, de aprendizagem, para que possamos assimilar um pouquinho mais as palavras do Evangelho. Que Jesus esteja aqui conosco, no coração de cada um, esquentando cada coraçãozinho, para que possamos refletir no tema de hoje. Nós estamos falando no capítulo 5, né, que é Bem-aventurados os aflitos, mas hoje nós vamos usar o tema motivos de resignação. Esse é o nosso tema de hoje. E resignação, o que vem a ser? É aceitação, né, pacífica, harmoniosa, mas ativa, de uma situação difícil, de uma situação de problemas, de dificuldades, de dor. E é também a capacidade de lidar com circunstâncias que não podemos mudar de imediato. Então, às vezes acontece alguma coisa e nós queremos já, naquele momento, naquele minuto, que haja a solução. Mas não, com a resignação, nós vamos saber aceitar a situação. E aceitar com muita capacidade para que a nossa energia não se torne uma energia de frustração. Porque eu peço, eu falo, eu não aceito, eu não quero, mas não acontece, eu acabo me frustrando, deixando aquela energia pesada. Então, a resignação aconselhada pelo Espiritismo, pela nossa doutrina, é a aceitação ativa, fruto do entendimento dos objetivos da vida. Ela é ativa, ela tem que ser ativa. Eu não posso cruzar os braços. Ai, Deus quer isso, então eu me acomodo. Não é isso. É a aceitação ativa, é aceitar bem as dificuldades, as dores da vida, compreendendo como necessárias. Todas essas dificuldades são necessárias para o desenvolvimento do espírito, para que o espírito imortal possa fazer a sua caminhada evolutiva. Então, eu aceitando, eu sendo resignado, eu estou evoluindo o meu espírito. E nós temos também casos de resignação nos textos bíblicos. E um que eu gosto muito de pensar, de ver, é o de Maria de Nazaré. Quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Olha a resignação dela, né? Maria está demonstrando uma resignação sem questionar, sem saber as consequências que ela ia passar, recebendo um espírito tão evoluído, tão maravilhoso, e tanta coisa. Ela não reclamou, ela só aceitou toda essa a maternidade de um espírito evoluído. Em momento nenhum ela questionou a Deus, em momento nenhum, o que passaria, né? O que ela teria que passar tendo um espírito tão evoluído junto a ela. Outro exemplo que eu gosto também é de Francisco de Assis, quando ele fala assim: Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. É resignação, é nos tornarmos instrumento da paz, do amor, do perdão, um instrumento da fé, um instrumento da esperança, um instrumento da alegria. Ele não fala tudo isso na oração dele? Então nós temos que ter essa resignação também, a resignação de estar levando ao próximo o amor, a esperança, a alegria. Então esses dois exemplos de resignação nos mostram o valor da aceitação com passividade, com paz no coração, com tudo
que está designado para as nossas vidas, né? Então nós temos que ter a passividade de aceitar, mas ser ativo, não cruzar os braços, acompanhar toda dificuldade, todo problema, toda dor que se apresenta, aceitando, mas buscando a solução. Buscando a solução através de orações, de pensamentos positivos, né? De estar sempre aberto para receber as coisas boas e também a busca da matéria. Buscar um remédio, buscar um médico, buscar um psicólogo, acompanhar sempre junto, tanto a parte espiritual quanto a parte material. E quer exemplo maior de resignação do que foi Jesus para nós? Né? Ele é o maior exemplo que nós temos de resignação. Ele praticou as leis divinas em todos os momentos de sua vida. Ele sempre perdoou, ele sempre amou, ele sempre agasalhou as pessoas, não olhando se era doente, se estava mal, se era isso, se era aquilo. Ele sempre agasalhou, ele sempre agasalhou todos que a dele iam em busca. Então, resignação é uma virtude ativa. Ela representa a coragem de aceitar o que não se pode mudar no momento. Então, a resignação é coragem. Nós precisamos ter a coragem e aceitar tudo que nos acontece, tá? Todos os problemas, todas as dificuldades, sempre aceitar. O espírito resignado trabalha para melhorar a sua própria realidade. Então, quando somos resignados, nós estamos trabalhando a nossa realidade, a nossa vida, mas entendendo sempre, recebendo sempre com serenidade, muita serenidade nas dores que compõem o processo de resgate. As dores também, processo de resgate de vidas passadas ou mesmo desta vida em que nós estamos agora. Então, a dor é isso, preciso ter essa aceitação. Por isso, a resignação é uma força viva do espírito. Nosso espírito, ele está sempre pronto a receber e acolher toda a dificuldade que se aparece. E isso acontece o quê? Impulsiona a sua evolução. Está sempre nos impulsionando para frente. Não falam assim que a dor é o remédio? A dor, às vezes, para nós é o remédio. É através da dor que nós buscamos a Deus. É através da dificuldade que nós buscamos, né, a oração, que nós buscamos conversar com pessoas em busca de um conselho. Então, é através da dor e da dificuldade. E o que nos faz sofrer mais no mundo? Por que será que nós sofremos? Uma, porque nós não obedecemos, nós não respeitamos tanto as leis divinas. Mas também tem outras. Não é a dificuldade que me faz sofrer, mas é o desânimo de superá-la. A dificuldade se apresenta. Agora, se eu estou desanimada em superar, em correr atrás e vencer essa dificuldade, é por isso que eu sofro. É por isso. Então, onde deixamos o pessimismo tomar conta? A gente deixa o pessimismo tomar, né? A gente se entrega por qualquer motivo. A gente acaba se entregando por qualquer motivo, ou de dor, ou de dificuldade. A gente se entrega ao pessimismo. E esse pessimismo toma conta do nosso organismo, da nossa parte orgânica e acaba afetando também a sintonia entre a nossa alma e o nosso corpo. Desequilibra, acaba desequilibrando. Então, a dificuldade que nós encontramos é pelo desânimo de enfrentar. Nós temos que ter esse enfrentamento. Nós temos que ter a aceitação. Outro motivo, não é a dificuldade em si
que causa o sofrimento, mas o que ela desperta em nós é a emoção que a ela associamos. Então não é a dificuldade a causadora, é a minha atitude em enfrentar essa dificuldade, né? Porque, estou com um probleminha de saúde, eu faço o problema maior do que ele é. Eu me entrego num tal desespero que eu acabo ficando doente cada vez mais. Então, a dificuldade não é a causa do sofrimento, mas é como eu faço dela, é como a emoção que eu uso dela. A emoção para nós aqui está falando do sentimento. Que sentimento que nós colocamos em nossas dores, em nossas dificuldades? É um sentimento de ir para frente, de enfrentar a dor, de buscar a solução? Ou é o sentimento de ficar reclamando, de ficar blasfemando, maldizendo, culpando a Deus? Então, olha o sentimento que nós vamos colocar na nossa dificuldade. E isso é escolha nossa. Isso somos nós que temos que escolher. Qual caminho eu vou seguir? Eu vou seguir o caminho da aceitação, para que eu possa, dali para frente, começar a ter um alívio? Ou eu vou achar o caminho e seguir o caminho da reclamação, né? Da blasfêmia, de culpar os outros, de culpar a Deus, né? Então esse é o peso, é o sentimento que eu vou colocar naquela situação de dificuldade que eu estou passando. Se eu coloco um sentimento de carinho, de aceitação, né? Eu estou tendo um alívio, a coisa fica mais leve, a situação fica mais fácil de lidar. A gente abre um campo vibratório em torno de nós, que a gente começa a enxergar soluções para aquele problema. A gente começa a enxergar. Agora, se eu peso, eu não vou ter essa energia para que eu possa enxergar. Eu vou ficar desanimado, eu vou me entregar cada vez mais a essa situação. As nossas dificuldades, em aceitar as nossas dificuldades com resignação, estamos criando aquela esfera espiritual que atrai espíritos afins. Então, se eu estou na atmosfera positiva, eu vou ter comigo a influência positiva. Agora, se eu estou naquela energia negativa, eu estou atraindo, né, a energia, vou falar energia para não falar os espíritos, né, negativos. Existe assim, ainda falamos isso ontem, que antigamente falava-se assim: diga-me com que andas que te direi quem és. Hoje nós falamos diferente. Diga-me o que pensas, como age, que te direi quem está de companhia com você. Então é isso que nós temos que pensar. Opa, estou numa energia negativa? Parou. Vamos cessar essa energia negativa. Vamos começar a atrair para nós só o que é bom e útil. Nós vamos passar por dificuldades? Vamos, sempre. Porque nós estamos num planeta de expiação e prova. E porque nós estamos aqui também porque não fomos bonzinhos. Eu não sei quem que fala isso de vez em quando. Estamos aqui porque não fomos bonzinhos lá atrás, né? Estamos aqui para cumprir a nossa missão e procurar sempre a evolução. Se colocarmos um peso de não aceitação, tendo um sentimento de raiva, de lamentação, estamos minando nossas forças íntimas de enfrentar o problema. Então, toda vez que eu estou no negativo, eu mino a minha energia. Eu mino a minha energia positiva. Eu afasto de mim as energias positivas. Aí eu caio cada vez mais, eu afundo cada vez mais, né? Nós projetamos na raiz do sofrimento o sentimento
como de aceitação, e percebemos que a chave para o alívio ou para a dor está em nós mesmos. Tudo isso só depende de nós. A outra pessoa, o marido, o pai, filho, não pode fazer por mim. Então toda essa mudança, toda essa aceitação está na mão de cada um. Só depende de nós, né? Se nós colocarmos uma carga pesada em nossas aflições, com lamentação, com revolta, impaciência, nós não temos muita paciência. E é outro problema sério. Né? De desespero. Imagine, estou com um problema de saúde, eu caio no desespero. Eu estou o quê? Simplesmente me condenando cada vez mais. A nossa doutrina nos orienta a agirmos com calma e resignação, que são tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, porque somos espíritos que vivemos uma experiência na matéria. Então, olha bem a nossa doutrina, sempre pedindo calma, resignação, aceitação, porque isso vai fazer bem para a matéria e para a alma, para o espírito. E com isso a gente começa a ter a experiência de espírito e matéria no caminho do bem. Nós temos sempre a oportunidade, através das reencarnações, de evoluirmos espiritualmente para mundos melhores. Então, um grande presente que Deus nos deu, as reencarnações, que através dela nós vamos evoluindo e aprendendo a dominar nossos instintos negativos. Estamos num processo evolutivo, tanto a humanidade toda, como também o nosso planeta. Nós estamos nesse processo evolutivo. A Terra está indo para um rumo melhor. E já passamos do mundo primitivo e agora estamos no mundo de expiação e provas. Já caminhando para o mundo de regeneração. A Terra está passando por um processo de transição planetária. Nós estamos nessa transição, deixando a categoria de expiação e provas para ingressar em regeneração. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu gosto sempre de chegar no que Jesus sempre falou para nós. O que Jesus falou? Os mansos herdarão a terra. Os bons, os mansos, os espíritos que se resignarem, que trabalharem no bem, que desenvolver a brandura, que desenvolver a paciência, a caridade, eliminando o amargor das aflições, esses herdarão a terra regenerizada. Os herdarão a terra onde o bem, o amor e a fraternidade predominarão. Por isso devemos aproveitar esta encarnação, esta oportunidade, esta que nós estamos vivendo agora. Aproveitar para o progresso moral. Nós precisamos trabalhar o progresso moral para a nossa passagem de mundos melhores. E Jesus diz também, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha quanta mensagem que ele deixou para nós. Os bons herdarão a terra, há muitas moradas na casa do meu Pai. Com essa mensagem, Jesus está mostrando a caminhada que devemos fazer. É a nossa caminhada, através da resignação, do amor, da caridade, fazendo para nós a reforma moral. A reforma moral que está sempre, estagiando no bem e no bom. Então, quando Jesus fala das moradas dos bons que herdarão a terra, ele está pedindo isso para nós. Comece a fazer a tua reforma. Comece a melhorar suas atitudes. Busque mais as virtudes. Vai sempre para o caminho do bem, do amor, da caridade. Então é isso que ele está pedindo para nós.
E é já muito, olha, mais de 2000 anos ele já falava isso. E por que ele não abriu mais esse leque? Porque naquela época nós não estávamos preparados para receber tudo, para receber todas as mensagens. Aí veio quem? Allan Kardec. Aí veio Allan Kardec nos confirmar tudo que Jesus falou. Os bons herdarão a terra e várias moradas na casa de meu Pai. E Kardec classificou esses mundos para nós. Ele classificou tudo. Olha a caminhada que nós temos. E qual foi o primeiro mundo que ele pôs para nós? Mundos primitivos, que a Terra já passou. Nós já passamos por esse mundo. Então olha como nós já evoluímos, como nós já saímos daquela fase bruta, né? E já passamos para uma outra fase. Então os mundos primitivos, diz Kardec, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Esse o nosso planeta já passou, né? Aí vem o segundo mundo, mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina. É a nossa situação. É neste mundo que nós estamos, né? Mundo de expiações e provas. Estamos aqui para começar a buscar as virtudes verdadeiras. O terceiro mundo, mundos de regeneração, onde o sofrimento não é mais o foco e os espíritos se fortalecem no bem. Então, esse é o terceiro mundo, é onde a nossa Terra, o nosso planeta vai caminhar. É de um dia para o outro? Não. Não, porque nós, como humanos, estamos muito endurecidos ainda. A humanidade ainda está muito endurecida. Não despertou ainda para as palavras de Jesus. Não despertou ainda para o amor e para o perdão. Então, nós vamos chegar no mundo de regeneração? O planeta? Sim, nós também. Só que temos que mudar muito. Temos que melhorar muito. E quarto mundo? Mundos ditosos e felizes. Nesses mundos, o bom, o bem supera o mal. Olha que mundo mais gostoso de viver. E nós temos condições de chegar lá? Temos. Temos. Através do quê? Aceitação, resignação, indulgência, empatia, amor. Né? Nessas mudanças que nós temos que ter com os nossos comportamentos. Então, mundos ditosos ou felizes. Nesses mundos, o bem supera o mal. Já pensou que delícia? Um mundo assim? Temos condição de chegar? Sim. Quinto mundo e último com relação ao Kardec. Mundos celestes ou divinos. São as moradas dos espíritos puros. Não existe o mal. Reina o bem supremo. Ó, vamos atingir? Com o tempo vamos sim. Mas depende só de nós, da nossa mudança, de nossas atitudes, de como eu ajo dentro da minha casa, dentro da família, nos amigos, na comunidade. Então essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Primitivo já foi, expiação estamos, regeneração, ditosos, celestes. Onde só tem espíritos puros. Essa é a nossa caminhada. Atingiremos o mundo celeste ou divino? Para isso temos que seguir o exemplo de Jesus. Tudo que ele nos mostrou, tudo que ele ensinou, que com sua humildade nos ensinou sempre dominar os momentos negativos, dominar os momentos ruins, dominar atitudes pesadas, atitudes que me levam a um caminho que não vai ser bom. É isso que Jesus veio nos ensinar. E Jesus foi tão maravilhoso, tão humilde, nos ensinou tanta coisa, que na sua grandeza pediu ao Pai que perdoasse o povo que estava ali. Nós, né? Acho que estávamos lá na crucificação dele. O que ele fala para o Pai? Pai, perdoai,
Eles não sabem o que fazem. Olha a grandeza desse Espírito. Podemos chegar a isso? Sim. Perdoar aquele que me condenou, aquele que me machucou. Perdoar aquele que se diz inimigo, adversário, né? Usar o perdão quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7? Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. E o que ele falou também, na hora que ele já estava crucificado? Ele fez um murmúrio, falou alguma coisa e um anjo aproximou dele. O que ele falou para o anjo? Vai socorrer Judas, que acabou com a sua vida na matéria. Olha, Judas, que o condenou, que o entregou, né? Vai socorrer Judas, que acabou com a sua vida na matéria. Ele cometeu suicídio, né? O arrependimento foi tanto, porque a intenção de Judas era uma e no fim aconteceu outra. Isso é história para outra palestra. Então, olha a grandeza de Jesus, nos mostrando o perdão e o amor. Jesus é o nosso exemplo maior. É o caminho e seguindo usaremos a resignação que ele nos ensinou e nos levará aos mundos melhores. Essa é a nossa caminhada. É isso que nós temos que tentar e buscar e se esforçar e ter a vontade de reagir sempre no caminho do bem. Eu só pus umas reflexões. Por que nós temos que ter motivos de resignação, de aceitação? Porque os motivos eles fundamentam-se na compreensão da vida como uma jornada de imortal do Espírito. Então, por que eu tenho que ser resignada, aceitar? Porque a nossa caminhada é Espírito imortal. Ele não se acaba. Ele vai para os mundos celestes. Porque na certeza de uma vida futura melhor. Por que eu preciso ser resignada? Porque nós temos a certeza de uma vida futura melhor. É a busca dessa vida, é a busca nesse futuro. E por que nós nós temos motivos de resignação? Porque a dor não é um castigo. Porque a gente acha que é castigo, né? Muita gente, a gente ouve, por que Deus está me castigando? Não, a dor não é um castigo. A dor é uma oportunidade de cura e de aprendizagem. Então a dor, ela vem como cura para o nosso espírito e uma aprendizagem para o nosso espírito também. Através da dor, da dificuldade, nós estamos curando a nossa alma. É que a Rosa não veio hoje, mas ela usa de vez em quando um termo que a gente gosta muito. Que todo erro que nós cometemos, nós vamos manchando o nosso perispírito. Diz que vai ficando manchinha, manchinha, manchinha. Então vem a reencarnação para nós começarmos a apagar essas manchinhas. Uma manchinha que eu tenho aqui é da minha vaidade. Vou trabalhar a vaidade. Tenho que apagar aquela manchinha do meu perispírito, né? Então é isso que acontece sempre. Todo erro, toda falha, eu vou manchando o nosso perispírito. E depois nós temos que fazer a correção. E nós temos que fazer a correção aceitando e não culpando, porque tudo que eu estou colhendo é porque eu plantei. Porque nós plantamos, né? Resignação não quer dizer aceitação sem vontade e paciência. É paciência com ação e esperança. Então, a resignação, ela tem que ser ativa. Eu aceito o que eu estou passando, mas eu vou buscar a solução. Eu já falei lá na frente, lá no começo. Vou buscar a solução através de oração, pensamento positivo, através de melhorar a minha conduta, minhas ações, minhas atitudes e também na parte material, buscar o remédio necessário da matéria.
Aceitar a prova com coragem, isso diminui o débito espiritual. Então, quando nós aceitamos, quando nós estamos resignados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuindo o débito espiritual que nós temos. Então, tudo é um jogo, é um entrosamento. Eu me resigno, eu aceito, eu também consigo diminuir um débito espiritual que eu adquiri em atitudes erradas. A resignação, ela prolonga a evolução da alma. Então nós temos que ter sempre essa aceitação de toda a nossa dificuldade, de todo o nosso problema, porque todos nós temos uma dificuldade, um problema, um parente difícil, uma situação desagradável, mas nós precisamos aprender a aceitar, mas lutar para resolver aquele problema da melhor maneira possível. E termos sempre conosco o modelo de Jesus, esse modelo maravilhoso que nós tivemos no nosso meio, esse espírito tão evoluído que ele levou anos para começar a diminuir toda a sua luz, né? E cair no mundo de matéria pesada como é nossa. Por quê? Para vir como exemplo. Exemplo de carinho, exemplo de amor, exemplo de esperança, exemplo de alegria, que é o que nós precisamos sempre, tá? Era isso. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita luz, muita paz, muita harmonia, que todos levem para casa essa luz divina, esse amor maravilhoso que Deus distribuiu através de seu Filho Jesus. Porque todos nós temos essa centelha divina dentro. Nós temos. Basta aflorar, pôr para fora, começar a sentir essa energia que vem de dentro e colocar para fora e expressar para todas as pessoas que nos cercam. Obrigada, gente, pela paciência.